Oi gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não faço um devocional aqui no canal e eu estava com muita saudade. Então hoje nós vamos ter um devocional muito especial de algo que Deus já tem falado comigo há algum tempo. E essa semana eu participei de uma reunião e a gente falou mais ou menos sobre isso. E aquilo ficou martelando ainda mais na minha cabeça. Nessa reunião foi dito o seguinte: a nossa vida nunca vai ficar mais fácil. Cada vez que passa, ela fica mais difícil. A gente assume mais compromissos. Então, nunca vai estar tipo, vou abrir mão disso aqui pra ter mais tempo e aí vai ficar mais fácil e mais simples pra mim. Tipo... E assim, a nossa caminhada com o Senhor, ela é muito linda. Ela é muito incrível. E acho que... Enfim, quem tá vivendo de fato o evangelho entende que, cara, é cansativo, é puxado. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você queria. Muitas vezes abrir mão, muitas vezes abrir mão do seu conforto. De ficar nesse lugar mais estável, mais confortável, pra ser obediente, pra cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Eu acho que não necessariamente colocar no seu coração, mas ser obediente à palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente foca tanto no nosso chamado, naquilo que Deus tá chamando pra mim. Cara, seja usado por Deus, independente de onde você está, que tipo de emprego você tem, independente da igreja que você tá. Assim, sirva a Deus. Sirva a Deus, o resto é consequência. Mas essa frase de, cara, sua vida não vai ficar mais fácil a partir de agora. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Quando eu aceitei Jesus, eu tava com quase 15 anos, né? Que eu até brinco, falo que Jesus é o meu presente de 15 anos, né? Eu não ganhei festa, não fui viajar pra Disney, mas eu ganhei Jesus, o melhor presente de todos. Naquela época, 15, né? Depois 16, 17 anos... era aquela loucura de estudar pro vestibular. Então assim, insano. E mesmo assim eu tinha meus compromissos na igreja. Na época eu ia 3 vezes por semana, eram 3 cultos por semana. Eu estava em todos, me desdobrava pra estar lá. Aí depois veio a fase da faculdade, que é aquela correria de trabalho, de estudar pra prova, de entregar vários projetos. Entre estágio, mudei de igreja, assumi mais compromissos. Aí depois vem namoro. O namoro exige muito de nós, muito tempo, abrir mão. Então assim, cara, muito louco. Aí depois vem casamento e agora eu tô nessa fase de ser mãe, onde a minha vida literalmente vai mudar por completo. Eu fico imaginando como vai ser, mas depois eu penso, vai ser completamente diferente daquilo que eu tô imaginando. Então assim, cara, se a gente fica nessa de... eu acho que eu vou abrir mão de tal coisa porque minha vida já tá muito corrida. E assim, muitas vezes a gente vai falar assim: eu preciso abrir mão de tal coisa porque eu preciso ser excelente pra Deus. E o ser excelente não é só estar na igreja, não é só estar fazendo as coisas pra Deus. Eu preciso ter mais tempo pra mim, pra minha saúde mental. Tipo assim, não que você não tenha que cuidar de si, não que você não tenha que ter saúde mental, não é sobre isso, mas é como essas pequenas coisinhas vão entrando no nosso coração. E quando a gente vai ver, é tudo sobre nós, é sobre o que eu quero, sobre eu estar feliz, sobre os meus sentimentos e não sobre ser obediente à palavra de Deus. E como eu falei, a vida com o Senhor é incrível, maravilhosa e não tem nada que possa substituir essa alegria. Eu acho que só quem de fato tá vivendo a vida com o Senhor sabe que, cara, realmente aquilo que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue estar. E se você, tipo assim, se desvia, vai pra esse outro lugar, você sabe, no fundo, você sabe que não tem nada que vai preencher você como o Espírito Santo, como estar na presença de Deus. Não tem nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa discernir que o vida em abundância que o Senhor nos promete não é a vida em abundância que o mundo conhece, que nós achamos e nós estamos prospectando. Talvez o vida em abundância, muito provável, não tenha absolutamente nada a ver com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente espera, o nosso eu.
a nossa carne mesmo, gente. E olha só que louco o que fala em Lucas 9. Eu amo essa passagem, dos versículos 57 a 62. E aqui na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: quão difícil é seguir Jesus. Eu acho que retrata claramente esse devocional de hoje. Olha só, versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse. Então essa pessoa tá falando para Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Eu sempre achei, humanamente falando, eu sempre li essa passagem e pensei: nossa, Jesus, o cara vai enterrar o pai e você tá falando assim pra ele não ir. E assim, o evangelho, ele é isso, ele nos confronta, porque muitas vezes não faz sentido. Talvez a sua situação não seja literalmente essa, que você precisa sepultar alguém, mas talvez seja sepultar aquilo que importa pra você, aquilo que pra você é relevante. E o Senhor tá falando: mas espera, o que eu peço pra você é vá e proclame o reino de Deus. Eu não tô pedindo outra coisa. Aí versículo 61, ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E é esse versículo que torra os meus neurônios. Sim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E assim, quantas vezes a gente tá colocando a mão no arado, e eu até fui pesquisar de fato aqui sobre o arado. Segundo o Wikipédia, arado é um instrumento que serve para lavrar, arar o solo, revolvendo a terra com o objetivo de descompactá-la e assim viabilizar um melhor desenvolvimento das raízes das plantas. E assim, na agricultura, se o agricultor não põe a mão no arado para arar a terra, aquela plantação, aquela terra não vai produzir frutos. E muitas vezes a gente tá tipo esperando os nossos frutos, espelhando a colheita, sendo que as nossas mãos, elas vão parado e elas saem. A gente olha para trás. A gente quer fazer as nossas coisas, a gente quer fazer outras coisas. Então a nossa vida, ela é um constante. Põe a mão no arado e não olha para trás, com a vida em abundância que Jesus nos prometeu, mas que não tem a ver com aquilo que a gente acha que é a vida abundante de fato, e com a obediência a Deus e pregar o reino de Deus. E assim, se a gente for bons mordomos das coisas que Deus está nos confiando, assim como diz a parábola dos talentos, se a gente está multiplicando aqueles talentos que o Senhor nos confiou, Ele volta e Ele nos dá mais. Então assim, a nossa vida não é para ficar estagnado. E assim, agora nessa fase de maternidade, o que eu mais tenho colocado na minha mente, né, eu e Matheus, a gente tem conversado assim: cara, ser um bom pai, ser uma boa mãe, criar bem nossos filhos, né, fazer, enfim, dar o melhor possível pra eles aqui nessa terra, é tipo assim, é muito básico. É tipo assim, que legal, ser um bom pai, ser uma boa mãe, é básico demais, entende? É assim, cara, é o mínimo que você pode fazer pros seus filhos, né? Amar eles, cuidar deles, fazer o seu melhor. E essa é a mesma mentalidade quando a gente acha que ser bons cristãos é a mesma coisa que ser bons cidadãos. Tipo assim, parabéns, você faz o básico, entende? Deus nos chamou só pra isso. Bom, e é dessa forma que eu encerro o nosso devocional. Muitas reflexões. A vida não é fácil, mas também Deus nunca falou que seria fácil, não é mesmo? Mas Ele falou pra gente ter bom ânimo. Bom ânimo. E é isso, pessoal. Espero muito que essa palavra, enfim, vocês consigam processar também. Vamos processar juntas. Se você tem algo pra me dizer aí nos comentários, é só escrever. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.